Olá a todos que estão aí na sua casa, quero dizer pra vocês que estou hackeando o Brasil que deu certo, porque a partir de agora começa Silver Show. Hoje o Brasil que deu certo está recebendo aqui uma das pessoas mais faladas do Brasil neste momento, Silvério Pereira. Opa! Muito obrigado por sua presença aqui, por aceitar esse convite para participar de um vídeo do canal aqui. Um canal que tem o nome Brasil que deu certo, eu tinha que vir pra cá. É uma honra de verdade, sim, te receber. Assisti Bacurau recentemente, como grande parte do público do Brasil que deu certo, que gostaram do vídeo lá também, né? Antes de começar o papo aqui, galera, eu queria falar para você que curte esse tipo de conteúdo, né? Um papo sobre cinema brasileiro, sobre TV aberta, sobre esse tipo de brasilidades. Inscreva-se aí no nosso canal, deixa aí seu like, que isso é muito importante pra gente, tá legal? Silvério, eu vou começar aqui te perguntando qual é a sensação de ser o homem mais falado do Brasil neste momento. Nossa, isso é muito estranho ainda pra mim, assim, porque ultimamente tem falado muito isso, né, pra mim, assim, os lugares que eu vou, assim, e aí, como é pra você ser o nome do momento? Pra você ser o artista do momento, não sei o quê. Eu sempre tomo muito susto com relação a isso, porque até 2 anos e meio atrás eu tava do outro lado da tela, né? Então eu tava na minha casa assistindo televisão, assistindo as coisas e vendo os artistas. E aí toda vez que alguém fala assim, você tá famoso, parece que me dá um choque assim, porque eu ainda não consegui assimilar essas coisas todas. Mas é muito maravilhoso, assim. Hoje eu tava andando na rua aqui na Paulista e aí alguém passou num carro e gritou assim, melhor ator de Bacurau! E passou. Ô, louco. Não, isso que eu ia te perguntar, se a galera tá te reconhecendo na rua, assim, né? Mais do que pelo show dos famosos, mais do que Sim. Pelas novelas. Sim, eu acho que pela novela não, porque a novela é isso, né? A novela, você tá ali todo dia com a cara carimbada para não sei quantos milhões de pessoas, mas mais do que o show dos famosos, com certeza. Assim, e aí tem uma coisa legal com relação à novela e o Lunga no Bacurau, é que antes eu era o Silvério Nonato, então as pessoas passavam por mim na rua e diziam, é o Nonato, você é o Nonato, então agora as pessoas já olham pra mim e dizem assim, é o Lunga, você é o Lunga. Então é muito especial quando você tem assim, que um personagem que deu muito certo passa a dar lugar para outro personagem que também tem dado certo, então as pessoas começam a olhar para mim me identificando assim. E falando assim sobre esse sucesso, Silvério, qual que é a importância de um filme como Bacurau, né, um filme dito de arte, ter toda essa bilheteria, né? Eu acho de uma extrema importância exatamente nesse momento de tudo que a gente está passando com o cinema brasileiro, do quanto nós somos preconceituosos com o cinema nacional, né? Assim, a gente dificilmente você pensa assim, quais são os 5 melhores filmes brasileiros? A gente leva um tempo até pensar nos filmes e isso porque, quando eu falo gente, inclusive gente que é envolvida mesmo com o cinema. Mas quando se pensa assim em cinema, geralmente a gente já vem na cabeça filmes americanos e tal, porque é uma cultura que está sempre muito jogada pra gente, né? Que a gente tem que receber porque as salas de cinema abrem para esses tipos de filmes e tal. Mas aí eu acho que Bacurau chega numa boa fase, onde está tendo uns ataques com relação à produção cinematográfica, mas ao mesmo tempo é uma resposta porque o público tem ido, e o público tem ido não só porque acha o filme muito interessante e tem se instigado e tem curtido e aplaudido o filme, mas também como resistência para dizer, nós também queremos filmes brasileiros, nós acreditamos no filme brasileiro e a gente tem público para isso. E aí quando diz assim, é um filme artístico, é um filme sério, é um filme cabeção, não é, porque eu levei minha mãe e meu pai recentemente para assistir. Minha mãe e meu pai são do interior do estado do Ceará. Meu pai nunca tinha ido pro cinema. Meu pai é desses que senta na poltrona para ver televisão, com 10 minutos ele dorme. Ele não consegue assistir um programa completo porque ele dorme. A minha mãe, se passar qualquer coisa mais ou menos lentinha, ela já dá uma cochilada também. Os dois ficaram vidrados o filme inteiro. Inteiro, e eu ficava o tempo inteiro olhando, e a minha mãe comentava o filme durante a sessão, e as pessoas riam, né, porque ela comentava do jeito popular dela, né, quando cortava lá a cabeça, ela dizia, ai meu Deus, cortou a cabeça. Então assim, é muito divertido porque você acaba vendo que o filme é popular. Sim. Sabe, não é um filme só para intelectuais, para especialistas em cinema, não, é um filme para as pessoas, e as pessoas estão curtindo isso. Qual que é a importância de Bacurau nesse momento que o Brasil está vivendo agora, 2019? Eu acho que é muito necessário.
Porque as pessoas perguntam também assim, nossa, mas esse filme veio para provocar, não é? Bom, mais ou menos assim, porque na verdade o roteiro foi construído em 2009, né? O filme foi produzido entre abril e junho de 2018, então as campanhas eleitorais ainda nem tinham começado exatamente. Se nós tivéssemos um outro resultado das eleições, talvez o filme não fizesse tanta relação com o que está acontecendo. O fato é que eu acho que é extremamente importante a gente perceber que Bacurau é um filme que fala sobre o Brasil de sempre, assim. Nós sempre vivemos esse Brasil e eu acho que o que as pessoas estão tendo agora, essa reação com relação ao filme, é porque elas estão identificando isso de uma maneira muito clara do que está acontecendo. Mas se a gente for pensar no Brasil de verdade, o Brasil de raiz, o Brasil de interior, o Brasil de norte, nordeste, toda essa influência da política de cabresto, a política de coronel, essa coisa que não tem cuidado com a saúde, com a educação, sempre existiu. Os cargos são comissionados, as pessoas escolhem quem elas querem, e se você não estiver de acordo com aquilo, você é colocado para fora, você não é aceito. Então, assim, esse Brasil é um Brasil que sempre esteve presente. Acho que agora está um pouco estampado porque chegou num lugar maior. Sim. Que não é só prefeitura, agora é governo federal. Muitas pessoas, eu ouvi, muitas não, mas eu ouvi alguns comentários de pessoas que assistiram o filme e falaram, eu não entendi o filme. E eu fiquei meio assim, não tenho o que não entender, né? Eu acho que a mensagem, ela não é muito sutil, ela tá na cara, é quase como você ler um gibi da Turma da Mônica e não entender, assim, né? É. Você acha que é um momento de mandar uma mensagem, assim, muito clara, assim... Eu, particularmente, acho que o filme não quer mandar mensagem nenhuma, sabe? Assim, nesse sentido, assim, porque é isso. Se nós tivéssemos uma outra história política, o filme talvez não chegaria nesse ponto. Eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão buscando essas mensagens, porque elas estão tendo essa identificação, e aí é uma função da arte, né? A arte, a gente está ali para questionar, provocar. Agora, essa catarse, essa identificação parte das suas referências. Então, se as pessoas estão levando essas referências para os dias atuais, é porque elas estão vivendo isso no dia a dia e elas conseguem enxergar isso no filme. Claro que o filme tem outras mensagens, que são mensagens, de alguma maneira, diretas, mas outras metafóricas e outras subliminares. Por exemplo, quando Teresa vai chegando na cidade, ela passa por uma escola completamente abandonada e aquilo dali já tem um pouco antes uma frase que diz, daqui a alguns anos. Então, se você olhar para uma escola e pensar que daqui a alguns anos a escola vai estar completamente abandonada, é uma crueldade absurda. A frase, por exemplo, para mim que mais me dói é quando a Sônia Braga tá lá e aí o cara chega para Domingas e diz, eu queria reabrir a igreja. E aí ela diz, mas, seu Antônio, a igreja nunca esteve fechada. Para mim isso é uma frase que me dói muito, porque diz assim, na hora que você quiser ir, pode ir. Pode fazer o que você quiser. O problema é que até então, esse momento, isso não está sendo necessário para a gente. Existem outras coisas aqui que a gente precisa resolver, que não é o lugar da religião. Mas ela está ali naquele lugar. E a primeira revolução do filme, que eu acho genial, acontece de dentro da escola. Porque quando acontece o primeiro tiroteio, a primeira resposta vem do lugar que diz assim, é aqui que começa a revolução. Então a educação é o lugar mais importante para se fazer uma revolução. E muita gente também disse que saiu do filme de alma lavada. Você consegue se identificar com esse sentimento? Muito. Eu acho que Cannes, quando a gente viu pela primeira vez o filme, o elenco inteiro viu pela primeira vez, assim, a gente chorava muito assim de emoção, porque a gente se sentia assim. Sabe? Parecia que a gente estava... Não parecia. Toda vez que a gente encontra pessoas da equipe, o elenco, a gente olha um para o outro e diz assim, que bom ter feito isso. Sabe? Como a gente está feliz de ter feito parte de um processo como esse, que pra gente diz tanto sobre ser artista, sobre qual é a nossa função aqui enquanto trabalhador da cultura. Você falou também numa entrevista que falta uma representação moderna do Nordeste. Eu acho que isso existe em muitas cenas desse filme, em muitos momentos. Acho que tem uma cena em que aparece o drone em formato de disco voador, né? Que eles falam, eu vi um drone, que era coisa lá dos americanos tentando assustar um povo que para eles é um povo que não sabe de nada, assim, né? Ignorante, exatamente. Você vê isso também, que em outros momentos do filme, em vários momentos do filme, que essa é uma boa representação moderna do Nordeste? Sim, acho. E acho, inclusive, que quando a gente fala dessas mensagens, né?
é muito fácil ainda encontrar pessoas hoje em dia que pensam que lá para a banda do Nordeste tudo é só Mandacaru e Terra Seca. É muito comum ouvir das pessoas isso assim, mas lá não tem nada, né? Sim. Então, assim, como não tem nada? Tem muita coisa no Nordeste. Inclusive, às vezes tem mais coisa do que onde vocês pensam que são os grandes centros e tal. Então, esse lugar da tecnologia, esse lugar do Nordeste hoje já foi esse lugar de que esse Nordeste não era um lugar que tinham as coisas que ofereciam. Tanto que hoje, por exemplo, eu sou um artista, um ator, e aí como a gente falou no início aqui, né? Hoje você está sendo muito falado, mas eu continuo morando na minha região, eu continuo morando em Fortaleza, morando no Ceará. Coisa que há anos atrás, qualquer artista que pensasse em fazer televisão e cinema teria que se mudar imediatamente para São Paulo e Rio de Janeiro. E isso é uma coisa que ainda não passa pela minha cabeça. Tudo que eu preciso, eu tenho no meu estado, eu tenho na minha região, e isso não é necessidade para mim ter que vir para cá. Só abrindo um parênteses, eu queria perguntar, Fortaleza é o Brasil que deu certo? Eu acho que o Nordeste é o Brasil que deu certo. Essas provas estão nas urnas, essas provas estão... só chegar lá e dá para ver direito que aquilo dali é um outro mundo, é uma outra história. Falando sobre o Lunga, Silvério, muitos críticos, eu vi assim, falarem que é uma alegoria política, uma referência, né, ao Lula. O fato dele estar, enfim, escondido, né, como o Lula está preso atualmente, você interpreta dessa forma? Como que você interpreta essas alegorias políticas que foram tanto comentadas sobre o filme? Assim? Eu acho uma alegoria lindíssima, sabe? Confesso que em nenhum momento do filme isso foi conversado, pensado e estruturado para que isso acontecesse no filme. Em nenhum momento isso passou pela nossa cabeça, nem desde a primeira conversa com o Kleber e com o Juliano até o resultado final, que são as filmagens lá no set. Isso só veio depois que o filme estreou e as pessoas começaram a comentar sobre isso. Mas eu, particularmente, enquanto alguém que acredita num governo que deu certo, sabe, não acho que tenha sido o melhor governo que tivemos até hoje, mas com certeza foi o governo que mais deu certo, onde as coisas de fato aconteceram e que eu vi grandes mudanças nesse país. E eu tenho também o Lula como alguém que eu gostaria realmente de ir lá e dizer assim, volte porque a gente está precisando de você mais uma vez. E eu adoro quando eu vejo, por exemplo, as pessoas mandando nas redes sociais Lunga livre, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Silvério, o Kleber Mendonça, Kleber Mendonça Filho, ele postou ele sempre faz umas brincadeiras no Instagram dele, né? Ele postou um comentário de uma pessoa, né? Ele apagou o nome dela, né? A pessoa fez o seguinte comentário: e convenhamos que True, do Spandau Ballet, é uma música muito esplêndida para servir de trilha sonora a uma cena no meio do sertão com Sônia Braga servindo suco de caju. Mais glamour, por favor. Essa eu acho que foi uma das, se não a cena que eu mais gostei no filme, justamente por mostrar que não há nenhuma distância entre a música True do Spandau Ballet e a Sônia Braga servindo suco de caju no sertão. Você acha que falta um pouco de sensibilidade pro brasileiro ver isso? Isso, para mim, é um caso claro de xenofobia, assim, porque quem faz esse comentário, inclusive, é uma pessoa, porque depois eu vi o nome, é uma pessoa de São Paulo, falando de uma cena no sertão do Siridó, e no caso do filme, no oeste de Pernambuco. E aí, disso que a gente acabou de falar, ainda existem pessoas que acham que o Nordeste é o que elas têm na cabeça de preconceito. Aquela cena, por exemplo, quando alguém disse, mas por que outro dia me disseram, por que ela não fala inglês também? Porque a Sônia Braga fala inglês. Por que ela não responde em inglês? Eu disse, por que a gente tem que ir para os Estados Unidos e falar inglês e por que eles vêm para o Brasil e eles não falam português com a gente? A cena fala sobre isso também, assim. Se você não vai falar português, eu não vou falar em inglês com você. Você está na minha terra, você está no meu lugar, então você também respeite a minha origem. Então eu acho que parte muito disso aí. Não é... Que glamour, pra gente é muito especial, pra eu que sou nordestino, é muito especial ver que ela está servindo guisado numa panela de barro com suco de caju, que é uma das frutas pra gente que salva tantas vidas ali, que é o caju, a castanha e tal. Então, pra mim, mais glamour do que isso, pra um nordestino, impossível. Não existe. Galera, eu queria contar pra vocês aqui como é que surgiu esse papo, né? Eu fiz um vídeo falando sobre Bacurau aqui no canal
E esse vídeo chegou em você. Eu não sei como é que chegou, e você se procurou assim? Ou... Não, um amigo meu me enviou. Enviaram pra você. E eu não conhecia o canal, confesso. Só que aí eu adorei essa abordagem que você faz, assim, né? Porque é um canal que também fala sobre televisão, Sim. né? E aí você criticando o cinema, mas fazendo as relações com o cinema e tal, e fazendo referências. E aí eu achei muito, muito divertido, porque é muito, muito próximo, né? E eu sempre gosto desse lugar de utilizar a maneira mais próxima para poder fazer as pessoas entenderem um determinado assunto. Sim. Como a televisão é um membro da família, né? Porque é isso, assim, você senta para jantar, tá o pai, a mãe e a televisão ali na frente, na hora do jantar também, então ela faz parte da família. Então você consegue usar esse diálogo da televisão para fazer as pessoas entenderem sobre um assunto, eu acho isso genial. Eu até guardei aqui o que você comentou, né? O seu comentário, você falou o seguinte: eu acho massa você falar do filme com referências populares, isso aproxima a galera que vê TV no dia que a gente conversou lá pelo Instagram, né? E aí eu fiquei muito contente porque esse realmente é o meu objetivo, assim, né? Com esse canal, sabe? Você, Silvério, eu vejo como um artista que não tem preconceitos em relação ao estilo. Eu digo isso até por conta do show dos famosos, né? Você interpretou lá Pablo Vittar, você interpretou Wesley Safadão, Wesley Safadão, Fred Mercury, Steven Tyler, Edith Piaf. Você acha que falta pro intelectual brasileiro perceber que a distância entre Edith Piaf e Wesley Safadão é menor do que parece? Falta. Eu acho que a gente subestima demais a nossa população. Por exemplo, quando eu decidi fazer Edith Piaf, tinha muito esse comentário assim, será que vai dar certo? Porque não é um personagem popular, é um programa popular, onde está todo mundo assistindo e tal. Edith Piaf não é conhecida. Gente, foi inacreditável ter feito Edith Piaf no Faustão, assim, porque por mais que as pessoas não soubessem, a minha mãe não sabia quem era Edith Piaf, quando eu falei assim, vou fazer Edith Piaf na final, ela disse, meu filho, ninguém conhece, a minha irmã também não sabia, mas a música, pelo filme Madagascar, as pessoas sabiam qual era a música por causa do filme Madagascar. Então, assim, depois as pessoas passaram a procurar quem é Edith Piaf, né? Quem é essa figura, e aí é maravilhoso poder levar a história dessa mulher para um lugar tão popular e como foi aceito, assim, porque na internet e naquela plateia eu tirei das notas mais altas naquele dia. Então, assim, as pessoas receberam bem a personagem. Eu sempre gostei muito, e isso o Faustão foi muito, muito especial quando a gente chegou a conversar no final do programa, na casa dele, ele falou, o que eu mais gosto no seu trabalho no Show dos Famosos é que você consegue, no final da música, fazer com que um programa popular se torne um programa também de informação. Sim. Então, sempre depois da performance, porque todo mundo diz, o Faustão não deixa ninguém falar, Faustão nunca me interrompeu. Nunca. Ele sempre dava o microfone, e aí, Silvério? E ele esperava até eu terminar de falar. Essa fera aí, Silverão. Tanto que no final, depois quando a gente voltou pra pizza lá, né, pra conversar e tudo, ele pediu pra que o clipe que fosse do Silvério fosse só com as frases de efeito que eu disse durante todo o programa, que ele achou que eram importantes as pessoas que acompanham o programa ouvirem mais uma vez. Sim. O Faustão, ele é legal mesmo, assim, porque eu sempre ouço falar muito bem dele, né, que é uma pessoa muito generosa, assim. Sim. Você sentiu muito isso? Sim, sim. Ele é tão generoso que às vezes eu recebi uma nota baixa e ele estava com a mão assim atrás, né? E aí quando eu recebi uma nota baixa, ele ficava olhando e fazia. Como que ele diz assim, calma, vai dar certo, fique tranquilo, deu tudo certo. Eu achava isso tão querido, tão querido. E aí tantas outras histórias que eu não tenho que tornar pública aqui, porque ele nunca precisou colocar público, mas tantas histórias de generosidade que ele pratica com funcionários, com plateia, com a gente, o quanto ele é generoso mesmo, assim, disponível para ouvir e ajudar. Fico feliz em ouvir isso, porque eu sou um grande fã do Faustão, então é bom saber, é bom ter essa confirmação, assim. Né? Eu tenho uma grande admiração pelo Faustão. E, Silvério, você interpretou artistas, assim, muito completos, né? O Ney Matogrosso, por exemplo. Pra você, qual é o artista mais completo que existe? De todos que eu fiz, eu acho que
Não precisa ser alguém que você fez. Ah, Pode ser tá. qualquer artista em geral. Caramba! Nossa, aí agora você me pegou, assim, um artista em geral que seja completo. Olha, eu acho que, pra mim, o Charlie Chaplin talvez tenha sido uma das figuras mais especiais, assim, por toda a obra que ele tem, né, pela construção do Carlitos e por tudo que ele passou enquanto história de vida e o que ele conseguiu conquistar e todo o problema que ele passou depois que vem o cinema falado e a tentativa dele de se inserir nisso e ao mesmo tempo de ser político e de trazer as questões sociais para dentro do trabalho dele, o quanto ele era dedicado e ele se dedicava muito a todo o ofício, ele sabia de absolutamente tudo que se tratava de cinema, né, da luz, da câmera, da direção, do roteiro. Para mim isso Charlie Chaplin é muito especial. Sempre foi uma inspiração, assim. Acho que sim. Você contou recentemente no programa do Fábio Porchat uma história que eu achei muito legal, assim, que é que você fazia o seu próprio canal de televisão na sua casa, né? Você lia um noticiário na mesa de manhã com a sua mãe, você apresentava um talk show no banheiro, né? Eu achei muito legal, assim, me identifiquei muito, inclusive, e eu queria saber se você pensa em fazer alguma coisa, fazer um canal no YouTube, alguma coisa assim, olha, de repente? Eu acho que esse lugar do YouTube abre esse imaginário, né, assim, porque realmente, eu disse isso, né, assim, eu não tinha um programa, eu tinha uma TV, né, porque eu começava de manhã e até de noite fazendo isso. Gente, eu fazia os comerciais, suco, né, aquele suco em pó, né, aquelas coisinhas, tinha um que chamava Spin na época, eu falava assim, pensou em mim, pensou Spin. Ficava com isso, eu brincava de fazer comerciais, eu brincava de fazer novelas e tal. Eu confesso que eu tenho muito desejo, assim, um desejo grande de um dia colocar esse projeto pra frente. E eu acho muito bonito e poético isso de alguém que quando era criança pensava e hoje com 37 anos poder realizar o sonho da minha criança, sabe? Dizer assim, pronto, agora você vai ter o Silver Show, agora você vai ter o seu programa, você vai ter o seu canal, e é isso daqui, e eu acho que pode dar certo porque eu venho me preparando desde pequeno, né? Então talvez a coisa funcione. Eu tive até uma ideia agora, acho que você poderia fazer uma cabeça, você está assistindo o Silver Show, e aí eu boto no começo do vídeo. Assim, então pronto, tá ótimo. Hoje você não tá vendo o Brasil que deu certo, você tá vendo o Silver Show. Então pronto, então vamos fazer isso daí. Aqui? Então tá. Olá a todos que estão aí na sua casa, quero dizer pra vocês que eu estou hackeando o Brasil que deu certo, porque a partir de agora começa Silver Show. Maravilhoso. Silvério, agora falando sobre redes sociais em 2019, como manter a sanidade mental nesse Brasil de hoje? Eu acho que as redes sociais vendo, por exemplo, privacidade hackeada, né, assim, eu fico muito assustado com tudo aquilo, porque algo que parecia ser um momento de unir as pessoas, de fazer as informações chegarem e tal, começa a ser corrupta também e faz com que isso acabe atingindo os interesses também da elite, do capitalismo, para fazer com que isso ande de acordo com que todo o movimento social sempre fez. Então, da mesma forma que as redes sociais conseguiram fazer, por exemplo, eu quando criança só tinha televisão, as coisas só chegavam para mim através da televisão. Então elas chegavam através do filtro da televisão, que é o filtro que dizia para mim como as pessoas têm que ser, que os casais são assim, que os comportamentos são assim. Então, com as redes sociais, esse filtro meio que foi abolido. Então agora qualquer pessoa pode pegar uma câmera, uma luz e dizer o que pensa, como é. Então, com isso veio as identidades, isso veio as identificações, as representatividades. Então, hoje é mais fácil a gente olhar, procurar, pesquisar e encontrar pessoas com as quais eu me identifico. Então isso aqui fala sobre coisas que eu acredito, então eu vou estar lá. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que abriu para isso, abriu também para o lado mal da coisa. Eu só acho que as pessoas precisam ter consciência de que se você não aceita, se você não concorda, então assina outro tipo de coisa, sabe? Não assina esse canal, não assina essa rede social, não assina esse Instagram, não assina nenhuma dessas coisas. Vai procurar então o que você gosta de ver. Eu sou assim, eu só sigo, porque às vezes as pessoas vêm e dizem, me segue. Não, eu só sigo conteúdos que me interessam,
sabe? Coisas que eu quero ouvir, que eu quero que acrescentem um pouco na minha vida. E eu acho que a gente precisa começar a fazer esse exercício de que o que eu penso, o que é que eu quero, o que contribui, e a partir disso são as coisas que eu vou escolher. Você lida com muito hater também? Por conta, você está mais visado agora, né, por conta do Lunga e tal? Você recebe muito hate? Eu já recebi muito mesmo. Hoje em dia não recebo mais, porque eu saí bloqueando sempre que vi um comentário muito absurdo. Não que as pessoas não tenham uma liberdade de comentar, desde que elas não sejam agressivas, violentas. Então, quando elas são agressivas e violentas, eu nem discuto mais, eu simplesmente bloqueio. E aí eu também não dou biscoito pra isso, né? Tipo assim, eu não vou lá e... sua bicha sem vergonha, não sei o quê. E você, seu corno? Não, eu não entro na discussão. Simplesmente, beijo, tchau. Bloqueio e não entro mais nesse discurso, porque é isso que elas estão procurando. Então, hoje eu não tenho essa preocupação da quantidade de milhões de seguidores que eu possa ter. Fico muito feliz, assim, toda vez que eu falo, tem mais de 500 mil de seguidores na minha rede social. Todas essas pessoas são espontâneas, nenhuma delas foi compradas, e até hoje elas resistem, mesmo depois de 2 anos de ter passado a novela, elas ainda estão lá porque elas acreditam no conteúdo que eu tenho para dizer, né, que eu tenho para falar ali. E é com essas pessoas que eu tenho uma responsabilidade. Quem não está dentro disso, não tenho responsabilidade, então bloqueio, tiro e sigo em frente. E, Silvério, quais são seus projetos futuros que você pode revelar pra gente? Novelas, filmes, espetáculos? Olha, atualmente eu estou fazendo uma coisa que é muito importante para a minha vida, que é fazer um retorno para as minhas origens, principalmente no teatro. O teatro é o lugar que eu tenho um grande afeto e é o lugar que me colocou onde eu estou hoje. Então, assim, eu decidi, e isso eu tenho começado já a fazer, recentemente eu fiz isso, eu coloco o cenário dentro do meu carro e saio eu e mais 2 produtores viajando pelo interior do Ceará, levando o meu espetáculo para lugares muito pequenos, cobrando valores bem pequenos, para tentar fazer com que o meu espetáculo chegue no maior lugar e maior número de pessoas possíveis e que eu possa ter um contato direto com essas pessoas. Então, meu projeto tem sido esse, nesse exato momento, fazer com que a cultura chegue. E aí o valor é simbólico, mas ele precisa existir, porque da maneira como a gente é tratado, dito assim, artista é vagabundo, artista não trabalha, artista mama nas tetas do governo. Não, nós temos um trabalho e da mesma forma que eu ofereço o meu trabalho, você também oferece simbolicamente um valor para você ter a certeza de que você também está comprando um produto, porque eu não sou idiota também de pensar que o meu trabalho não é um produto. Ele é um produto. Só que eu consigo fazer com que esse produto também seja artístico e social, que é o que me interessa fazer daqui para frente. Então, nesse momento, o teatro está em primeiro plano. Existe filme novo para ser feito. Agora em agora em outubro, eu estou iniciando um filme novo que chama De Repente Drag. A gente vai estar filmando no Maranhão a partir de outubro. Tem um projeto eu vou ficar 3 meses em Brasília dando aula para travestis e transexuais, que é um curso de teatro que eu vou estar ministrando, onde eu vou estar dirigindo e escrevendo um texto e montando um grupo de teatro com elas, que é um projeto social que muito me interessa. E atualmente eu estou me jogando no stream através de roteiro. Eu escrevi um roteiro de uma série e essa série foi finalizada há pouco tempo, o roteiro, e ela está em fase de proposta. Agora a gente está partindo para a proposta do stream de contratarem e produzirem uma série de 10 episódios com 2 temporadas. Silvério, antes de terminar o papo, eu queria te dar um presente. Aqui é um produto da nossa loja no Brasil que deu certo, né? É uma camiseta Written and Directed by Kleber Mendonça Filho. Que maravilhoso! Infelizmente não tem o Juliano Dornelles aí. Mas... que maravilhoso! Juliano, ó, não fica com ciúmes, tá bom? Depois eu faço ele escrever aqui, com certeza. Ou eu mesmo vou escrever. A gente vai fazer uma nova versão, então. Pronto! Botar um And Juliano Dornelles ali. O brasilquedeucerto.com.br a gente pode adquirir. Pode adquirir, exatamente. Então vamos pro merchan. Gente, se você quer comprar essa camisa, então você vai no brasilquedeucerto.com.br. Amei! Vai chegar no Kleber Mendonça também. Kleber, vou levando então para você. Galera, é isso. Silvério, muito obrigado pelo papo. Foi uma honra te receber aqui no canal. Eu queria deixar um agradecimento pro James Kudo, nosso amigo aqui que cedeu o espaço para a entrevista.
Ia te pedir para mandar um beijo pro James, que ele é muito fã seu. James, muito obrigado também por ceder o seu espaço. Eu tô levando 5 dessas obras, tá bom? Maravilhoso. Gente, que artista, que artista. Eu cheguei aqui e falei assim, nossa, que apartamento lindo. Cara, fantástico, você é fantástico, viu? Parabéns. Ficou um cenário sério, assim, né? Ficou parecendo um vídeo do Canal Brasil, assim. Foi incrível. Eu gostei. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal também. Comente, você assistiu Bacurau, você gostou do filme? Comente o que você achou da performance aí do grande Lunga, o grande Silvério, como diz o Faustão também. Isso. E é isso. Por enquanto é isso, galera. Um grande abraço e tchau. O Lunga tá cansado. Cansado é o caralho. Eu tô com fome. A gente tá sendo atacado.